A gente tem muitas dúvidas sobre o plano de Trump, tem muito ceticismo sobre o que vem depois aí, né? Talvez libertar os reféns tenha sido a parte mais fácil. Reconstruir Gaza, quem vai pagar a conta, se o Hamas vai se desarmar ou não, eu acho que não. Quem vai liderar esse processo, né? Um presidente como Trump que falava alguns meses atrás em expulsão dos palestinos, em construir em Gaza uma Riviera, né? Inclusive com direito a Trump Tower. Tem muitas dúvidas. Mas hoje é um dia de celebração, de fato, né? Tem 20 reféns que estão voltando para suas famílias vivos, né? Os mortos ali, ainda a gente não sabe o que vai acontecer, porque o próprio Hamas admite, Israel também, que o grupo terrorista não tem em seu poder todos os reféns mortos, os corpos. Então tem muitos pais que hoje vão receber um abraço encontrando seus filhos, tem muitos pais que vão receber caixões ou sequer vão receber caixões, os corpos, enfim, porque talvez nem recebam isso. Eu estou vendo, a partir de duas perspectivas, essa situação de hoje e pensando no futuro, Andressa, justamente falando da parte interna da política de Israel que tu começavas a comentar. Primeiro é que cada um dos atores ali está tentando capitalizar, né, esse dia de hoje. O próprio Netanyahu falou agora há pouco, antes do Trump, se mostrando como um líder forte, disse que trouxe de volta os reféns como havia prometido, o que não é totalmente verdade, porque muitos morreram no cativeiro, né? Então ele está se capitalizando como um homem forte, disse que enfraqueceu o Irã, enquanto o Trump se coloca como um pacificador. O Netanyahu tem uma eleição no ano que vem, daqui um ano exatamente, e seria muito ruim entrar numa campanha eleitoral sendo pressionado e cobrado pela população, pela oposição, pelas famílias, por não ter cumprido a promessa de trazer para casa os reféns. Então, de alguma forma, ele se equilibra, o Netanyahu, entre os ultraconservadores, os ortodoxos, que integram o governo e que não queriam nenhum tipo de negociação com um grupo terrorista, e, ao mesmo tempo, a pressão pública para que se chegue ao fim de uma guerra. Estão todos exauridos, há problemas no corpo de reservistas, são muitos gastos, manter aquele Iron Dome também, o domo de ferro, o sistema antiaéreo israelense não é barato, então internamente já há uma exaustão em relação ao conflito. Netanyahu, obviamente, sai de alguma forma favorecido por trazer junto com Trump parte dos reféns de volta e vai capitalizar isso nos próximos meses aí até a eleição. Porém, não explicou ainda a falha de segurança israelense naquele 7 de outubro de 2023, em que os terroristas cortaram cerca, e mais de 3 mil terroristas do Hamas atravessaram com tudo, mataram uma delegacia inteira, todos os policiais de Sderot, dificultando a ida de socorro. Até hoje, isso não foi explicado, né? Se entende que houve uma falha de segurança, da inteligência, mas Netanyahu ainda não tem a solução, não tem a resposta para isso, né, Rodrigo? E um presidente que antes do 7 de outubro de 2023 era réu por corrupção, né? Tudo isso foi deixado um pouco de lado em função da guerra. E, de alguma forma, o Netanyahu se alimentou da guerra no momento em que, enquanto estava em conflito, estava com suas tropas em Gaza, de alguma forma ele se blindava dessas acusações. Agora, com os reféns de volta, há grande chance de um inquérito investigando as falhas gravíssimas de inteligência e de segurança no 7 de outubro. Agora, do ponto de vista geopolítico, Israel se consolida como potência militar do Oriente Médio. A gente até esquece muitas vezes, mas de 7 de outubro para cá, a gente teve aí uma guerra contra o Hezbollah, lá no Líbano, ou seja, a morte dos principais líderes do grupo terrorista Hezbollah, inclusive o líder máximo, Hassan Nasrallah. Teve-se uma guerra de 13 dias com o Irã, em que as usinas nucleares, as instalações nucleares foram atingidas pelo governo dos Estados Unidos, naquele bombardeio, e também Irã e Israel entraram em guerra diretamente. Nós tivemos a queda de um regime de quase 40 anos, de Bashar al-Assad na Síria, a Síria que logisticamente sempre apoiou o Hezbollah. Então a gente tem um enfraquecimento do Irã, da Síria e dos grupos terroristas dessa cabeça que é o Irã, seja o Hezbollah ou o Hamas. E houve toda essa pressão que aconteceu nas últimas semanas para que houvesse um cessar-fogo, se deve muito ao erro de cálculo
de Netanyahu, que bombardeou o Catar, tentando matar líderes do Hamas lá. O Catar, que é um dos aliados, principal aliado dos Estados Unidos, onde fica a principal base americana na região. E ali Trump resolveu impor um limite, dizendo assim, a partir daqui vocês não vão seguir, então vamos fazer um cessar-fogo. A partir dali, o jogo virou na cabeça de Trump e ele passou a pressionar Netanyahu para que houvesse um cessar-fogo. Não é paz, né, Andressa? Não é acordo de paz, não é ainda uma paz duradoura, é um cessar-fogo muito frágil ainda, mas essa primeira fase avançou e a gente precisa sim celebrar, porque afinal de contas, né, dá para considerar que uma fase da guerra importante, iniciada lá no dia 7 de outubro, terminou. 738 dias depois, o Rodrigo foi algumas vezes a Israel nesses últimos meses e as pessoas, os cidadãos usavam até hoje um durex, assim, uma fita adesiva com um número que ia trocando todos os dias na camiseta, com os dias dos seus reféns longe de casa. Isso tem fim. Mas, Rodrigo, circula a informação de que dos mortos, ele falava sobre isso, né? Famílias receberão os caixões. Dos mortos, pela informação que se tem agora, somente 4 corpos serão entregues hoje. Outros 24 ainda não tem data, o que também mantém essa tensão no ar, né, Rodrigo, de não ser uma paz exatamente duradoura, porque para todo mundo é importante que o corpo do seu ente querido seja devolvido, mas os judeus especialmente têm essa crença do corpo inteiro. Inclusive com as partes, no caso dos ataques terroristas, né, Rodrigo, do carro junto se ficou ali, porque houve tiroteio, porque as pessoas foram fuziladas, enfim. 24 não serão devolvidos hoje e não tem data pelo Hamas, o que aumenta a tensão também. Muito poucos números, né? Agora, tudo destacando 4 apenas devolvidos os corpos. Já teve uma atrapalhada do Hamas, para não dizer, né? Usar um termo mais agressivo, mas foi um horror o que aconteceu recentemente, na última troca de prisioneiros, em que o Hamas entregou errados os corpos. Né? E daquela família que virou símbolo, a família Bibas que virou símbolo, a mãe ruiva com as crianças que foram arrancados de casa no kibbutz e viraram símbolo, e aí na hora da devolução dos corpos, que já é algo horroroso, veio o corpo errado, Rodrigo. O Serviço de Medicina Forense de Israel, inclusive, tem dito que vai demorar alguns dias para fazer a identificação desses corpos. É importante que tu destacas de que, especialmente para os judeus ortodoxos, né, a questão não só do corpo inteiro, mas fragmentos dos corpos, muitas vezes, como é o caso de atentados terroristas, em que as partes, né, são divididas, os corpos são dilacerados, recuperar o corpo inteiro e os fragmentos é muito importante dentro da religião judaica. Eu estava dando uma olhada nos dados aqui de quantos reféns, dos 251 reféns sequestrados no 7 de outubro, e tinha 4 ainda em Gaza anteriormente, então são 255 reféns que havia do Hamas lá em Gaza. 148 haviam sido libertados antes dos 20 de hoje, em acordos separados ao longo desses 2 anos. 8 foram entregues os corpos, nesse episódio que aconteceu essa tragédia aí da identificação dos corpos. Apenas 8 reféns haviam sido resgatados pelas forças militares, ou seja, reforça a ideia de que o diálogo é o melhor caminho. Infelizmente, dialogar com terroristas como não aceitam os ultraconservadores israelenses, mas foi por meio de acordos de cessar-fogo que foi libertada a maioria dos reféns até hoje. Então, foram 148 por meio de acordos libertados, né? 8 só foram por meio de resgates que muitas vezes colocaram em risco a vida dos reféns. E tem 51 reféns em que foram recuperados apenas os corpos. Então, assim, não todos os reféns que estão voltando para casa, porque, infelizmente, muitos morreram durante o cativeiro. Sobre Gaza, tem muitos corpos de palestinos ainda debaixo dos escombros, e o número que é divulgado são 67 mil
mortos, segundo o Ministério da Saúde. A gente sabe que esse Ministério da Saúde de Gaza é dominado pelo Hamas, então sempre se questiona também se esse número é correto, mas é o dado que se tem. Muitos ainda vão aparecer, infelizmente. Aquelas montanhas de pessoas também buscando comida nos caminhões que a gente está vendo é também um sinal de que já não dava mais para continuar com esse conflito. Gaza está devastada, Gaza tem fome e aos poucos também começa a entrar a ajuda humanitária. Tem um ponto também importante que aqui faço o apelo como jornalista também. Jornalistas independentes, imprensa profissional não consegue entrar em Gaza, né, Andressa? Quem sabe agora se consiga entrar em Gaza, se tem acesso ao terreno. Eu estava vendo, Rodrigo, que um jornalista palestino bem conhecido foi morto agora já, depois do fim dos bombardeios israelenses, mas aí num ataque ao Hamas pelas forças palestinas. A confusão continua, quer dizer, a paz vem pelo fim dos bombardeios, mas todo esse horror que o Hamas traz continua com seus braços por lá, né? E a gente está observando, eu também já tinha observado incidentes isolados dentro de Gaza do Hamas matando opositores. Isso. Ou seja, já começa de alguma forma um expurgo, caça interna a palestinos que possivelmente tenham ajudado Israel nesse conflito. A verdade é que os palestinos não têm ninguém que os defenda porque foram bombardeados por Israel, que estava em guerra. É um país em guerra contra o outro território. Mas as autoridades ali, que são o Hamas, não defendem os palestinos, não estão nem aí para os palestinos, tanto que estão caçando os que de alguma forma ajudaram ou que tentaram mostrar onde tinha algum sequestrado, tiraram comida que era mandada pelas forças humanitárias do mundo para Gaza, o Hamas confiscava e vendia por um preço mais alto que as pessoas não podiam pagar, e aí aumentando o cenário de fome que já era horroroso. Os palestinos estão à própria sorte, Rodrigo. Os palestinos são também reféns, né, Andressa? Reféns do Hamas, reféns do grupo terrorista Hamas, cujos líderes estavam comendo e bebendo, curtindo uma boa vida no Catar, enquanto a população palestina de Gaza estava sofrendo. Não acho que grupos terroristas abrem mão do poder assim tão facilmente. Grupos que usaram do terrorismo como ferramenta política no passado, na América Latina, nas Farc da Colômbia, o ETA no País Basco, por exemplo, na Espanha, o IRA na Irlanda do Norte, largaram as armas e entraram para a política por meio da política tradicional, viraram partidos políticos. É assim na Colômbia, é assim lá na Irlanda do Norte. Agora, com relação ao fundamentalismo islâmico, um grupo terrorista que tem como causa não o Estado palestino, como causa primeira do Hamas é a destruição de Israel. Então, abrir mão disso, largar as armas, significa abrir mão da existência. Então, acho que vai ser muito difícil. Os próximos passos são muito delicados sobre a construção da governança de Gaza. Quem vai investir dinheiro? Os próprios países árabes, muitas vezes, abandonaram a causa palestina. Se a gente olhar para a Arábia Saudita, as petromonarquias do Oriente Médio, países árabes que se tornaram ricos graças ao petróleo, Emirados Árabes Unidos, por exemplo, eles viraram as costas para os palestinos. A causa palestina deixou de ser importante, né, num determinado momento. E eu estava ouvindo o comentário da Rosane, eu espero que o Trump, que deseja o Nobel da Paz, não dê por terminado o trabalho na libertação dos reféns. Pois essa agora e diga, tá tudo bem, eu fiz a minha parte. Não, é agora que começa o verdadeiro trabalho, né? Rodrigo, porque o interesse de Trump vai além, né? Inclusive com a aproximação com os árabes, uma reaproximação com os árabes. O interesse de Trump é mais do que o Nobel, é um interesse econômico, e pela imprevisibilidade dele, querendo ou não, por mais que seja interesse econômico, ele teve um papel importantíssimo, né, de pressão, super pressão em cima de Netanyahu para conseguir esse acordo de paz. E essa instabilidade dele pode fazer com que ele recue, até com que ele mude de lado em algum momento agora, enquanto ainda estamos nesta transição? Pode, né? Porque do Trump a gente pode esperar qualquer coisa. Um presidente que há poucos dias, como eu comentei, falava em expulsão dos palestinos, né? Então, sim, ele é imprevisível. E sobre a paz com os países árabes que tu destacavas, Jane, agora há pouco no discurso do Trump, ele segue falando, inclusive, nesse momento na Knesset, que é o parlamento lá em Jerusalém, o parlamento israelense, ele destacou várias vezes, ele falou o nome Abraão, né? E falava em hebraico, Abraham,
Porque em inglês é Abraham, né, do Abraham Lincoln, primeiro presidente dos Estados Unidos, mas destacando por quê? Exatamente essa questão do possível acordo de reconhecimento por parte dos países árabes da existência de Israel. Antes dos atentados de 2023, estava Israel muito próximo de um acordo com a Arábia Saudita, mediado pelos Estados Unidos, a Arábia Saudita apoiada pelos Estados Unidos. Um acordo que a Arábia Saudita, que é o berço do Islã, onde nasceu o profeta Mohammed, o profeta Maomé, estaria reconhecendo Israel. Isso se tornou inaceitável pelos grupos xiitas e pelo Irã, porque obviamente isolaria o Irã, e aí muita gente acredita que, e muitos analistas dizem que, na verdade, o 7 de outubro teve como motivação eliminar a possibilidade desses acordos, que chamavam Acordos de Abraão, para que esses países árabes reconhecessem a existência de Israel. Marrocos e Emirados Árabes Unidos reconheceram a existência de Israel, tratados de paz, o Egito já reconhecia há muito tempo, a Jordânia também, os acordos de Oslo e de Camp David contribuíram para isso, mas o Irã, de alguma forma, dinamitou as possibilidades de acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Algo que, por isso, o Trump está falando tanto em Abraão, é uma referência não só ao patriarca de Israel e das duas outras grandes religiões monoteístas, que é o islamismo e o cristianismo, mas, sobretudo, a este acordo que possibilitaria algum nível de normalidade no Oriente Médio. A gente tem mais perguntas do que respostas, né, Rodrigo? Eu sei que tem certas perguntas para as quais nós não teremos resposta tão cedo. Falamos aqui antes sobre a reconstrução. Acho que hoje uma grande dúvida é essa, da reconstrução. Trump está falando sobre isso, que os países ricos, incluindo os Estados Unidos, vão colocar muito dinheiro a partir de agora em Gaza. Resta saber de que forma. De que forma é duas coisas, né? A reconstrução e as forças as forças de paz, que como em todos os acordos desse tipo, né, vão controlar esse território justamente para evitar a guerra interna, para evitar as confusões que vêm no dia seguinte. Nós estamos falando de um momento a ser celebrado, obviamente, que é esse, da devolução dos reféns que ainda estavam em poder do Hamas, mas esse futuro é muito incerto. E aí, quando ele fala em vamos botar muito dinheiro, nós lembramos daquela montagem que ele fez por inteligência artificial, né, de uma Gaza que é chamada a Ribeira do Oriente Médio. Na época ele estava de bem com o Elon Musk, né, o Elon Musk distribuindo dinheiro. O que dá para vislumbrar, assim, isso dá para esperar que seja a nova Gaza no futuro? Dois países saíram muito fortalecidos como atores, mediadores desse acordo. Um deles é o Catar e o outro é a Turquia. São atores hoje relevantes. Eu acredito que a reconstrução de Gaza passa também por esses dois países. A Turquia tem um interesse enorme de ter relevância no Oriente Médio e o Catar também. O Catar que ocupou essa possibilidade de ser um mediador, porque justamente tinha uma boa relação com o Irã, era acusado de dar guarida aos terroristas, os líderes do Hamas, de fato fazia isso, mas essa posição o colocou numa posição de possível mediador. O que a gente tem agora é uma zona Qatar, que é aliado dos Estados Unidos, recebeu um pedido de desculpa, né, de Netanyahu quando foi atacado, ou seja, ele teve um papel importantíssimo nesses últimos dias para sair, né, esse acordo de paz com esta rapidez. Exato, até porque a principal base militar americana no Oriente Médio, Al-Udeid, fica no Catar. Então o Trump ficou muito irritado com isso. Uma zona tampão está sendo estabelecida em Israel, entre Israel e Gaza, na verdade dentro de Gaza, para evitar que haja ataques, ou que ocorram novos ataques por parte do Hamas. O interessante, daí falando de reconstrução, é que o Trump faz tudo à margem das Nações Unidas. Quando se fala de uma força de paz para estabilizar a segurança no território, ele não está falando de uma força de paz como a gente teve no Haiti, por exemplo. Ele está falando de uma força multinacional que a gente não sabe quais países integrarão. Espero que países árabes, espero que o Catar esteja envolvido. E espero que essas petromonarquias do Golfo tragam o dinheiro, sim, necessário para a reconstrução. Mas reconstrução, antes de pensar em reconstrução, a gente tem que pensar em levar comida, né, e remédio para essa população, limpar o terreno que está devastado, ou seja, fazer uma varredura em todos aqueles escombros, e aí sim se pensar na reconstrução. Da onde virá o dinheiro? De onde? Né? Não temos essa resposta.